Falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e o hino do HCC 136 diz em sua primeira estrofe: adoro o Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. E o refrão: eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. É a primeira estrofe, né? E o refrão diz: Jesus agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, meus erros perdoaram, eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Hoje nós celebramos o chamado domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Nós não celebramos o Cristo morto, como falamos de manhã. Nosso Salvador não é um Salvador morto, mas um Cristo vivo. Acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Notem a ênfase do apóstolo Paulo: mas de fato Cristo ressuscitou. De fato é usado para reforçar uma afirmação, indicando que alguma coisa acontece de verdade, não é uma suposição. Antes Paulo faz uma suposição: se o nosso Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé, é toda a nossa devoção a Ele. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. Diz o versículo 15: somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos esperado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele está trazendo uma hipótese, uma possibilidade. Então no versículo 20 ele diz: mas de fato aconteceu de verdade, é sério, com efeito, com certeza. Algumas dos sentidos da palavra de fato diz deveras, efetivamente, na verdade, por certo, realmente, e ainda diz verdadeiramente, praticamente. Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele declarou isso como uma verdade, não uma situação hipotética, mas de fato. Ou seja, não é uma hipótese, não é uma fake news, não é uma possibilidade, é um fato. Cristo ressuscitou, e nós estamos aqui porque Ele está vivo. Nós cantamos porque Ele vive, né? Vive. Por isso o adoramos. E como diz o hino, adoramos o Cristo vivo. Ao declararmos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos fazendo uma declaração vital para a fé cristã. A base, a sustentação da fé cristã está lá no fato que Cristo ressuscitou. Ele está vivo e por isso adoramos o Cristo vivo. A sua ressurreição é um evento que, historicamente falando, é o ponto de partida da história do cristianismo. Ou seja, o cristianismo está sustentado no fato de que Cristo ressuscitou. Se ele apenas tivesse morrido, como falamos de manhã, ele seria mais um daqueles que surgiu no mundo pregando uma coisa boa, pregando atos de bondade, de amor, mas que morreu e foi colocado no túmulo, e o nome dele é lembrado como um grande pregador, um grande homem, mas o seu túmulo está lá para ser visitado. Porém, isso não é verdade. A base do cristianismo está alicerçada no fato de que Cristo ressuscitou. Quando o Senhor Jesus estava celebrando a Páscoa dos judeus com os seus discípulos, nós vemos bastante esses textos na celebração da ceia. Aquela ceia pascal foi a última ceia que o Senhor Jesus realizou com os seus discípulos. E ali então, a partir daquele momento, o início da história do cristianismo se deu. O episódio da Páscoa forma então o ponto de partida da fé em Cristo. Mas não apenas o ponto de partida, mas o fundamento, o alicerce da fé cristã. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, então não poderíamos crer
que ele subiu ao céu. E também não poderíamos crer que ele está sentado à destra do Pai intercedendo por nós, e muito menos poderíamos crer que ele voltará para julgar vivos e mortos. Então, uma coisa leva a outra. O fato de Cristo ter ressuscitado levou ele a ser assunto ao céu, aonde ele está à destra do Pai intercedendo por nós, e um dia voltará para buscar a sua igreja, julgando vivos e mortos. E se Cristo não tivesse ressuscitado, não poderíamos proclamar a crença da vida eterna. Por que eu tenho certeza da vida eterna? Porque eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu? Porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele trouxe para nós essa mesma certeza de que um dia nós também venceremos a morte. Não porque em nós há algum poder, mas ele venceu, ele tem o poder. Dos relatos nos evangelhos da ressurreição, nós lemos lá em Mateus capítulo 28, vamos ler lá Mateus 28, versículo 1 até o versículo 10. Nós lemos assim: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, esse relato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né, foi no dia em que passou a ser chamado pela igreja como o dia da adoração de Jesus Cristo. Lá em Atos 27 diz que no primeiro dia da semana os discípulos se reuniam para partir do pão. E aquele primeiro dia da semana, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. As mulheres que foram ao seu túmulo encontrou vazio. Embora havia uma guarda, né, vigiando, a pedra havia sido selada. Ao chegar naquele local, as mulheres encontraram aquela pedra removida. O túmulo estava vazio. E aquelas mulheres, quando estavam indo para lá, havia preocupação: como é que elas iriam remover aquela pedra? Porque elas não tinham força para remover aquela pedra. E ao ir ao jardim, elas tinham que passar também pela vigilância dos guardas. Os guardas estavam justamente ali para vigiar o túmulo, a fim de que ninguém o roubasse. Mas elas desejavam estar ali. E a surpresa delas foi justamente em ver a pedra removida. E os guardas também não estavam mais ali. Elas não contavam com a possibilidade da pedra ter sido removida. O texto de Mateus diz que foi o anjo do Senhor que removeu aquela pedra. No versículo 2, né, nós vemos isso. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aqueles soldados bravos não eram patetas soldados, eram soldados romanos, não era qualquer um. Aqueles homens ficaram aterrorizados, e aqui o texto diz que ficaram como mortos, provavelmente desmaiaram. E aquelas mulheres, então, espantadas com o ocorrido, ouviram a voz do anjo dizendo: não temais, pois o Cristo crucificado
ressuscitou, não está aqui. Ele já havia dito isso, que iria ressuscitar. Agora imagine o impacto daquela notícia para aquelas mulheres. E talvez ainda se recuperando daquele impacto que tiveram com a notícia que o anjo nos trouxe, que Jesus havia ressuscitado, elas saíram para encontrar os discípulos a fim de anunciar aquelas boas novas, anunciar o fato de que Cristo ressuscitou. Elas tiveram um outro grande impacto, que foi justamente o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado, aparecendo para elas. E qual foi a reação delas? O versículo 9 diz: aproximando-se, abraçaram os pés e a adoraram. A reação de qualquer súdito diante do rei é de se ajoelhar e adorar. E aquelas mulheres reconheceram o ressuscitado de Deus. E reconheceram que aquilo não havia acontecido de maneira que pudesse ter sido uma ilusão, ou pudesse ter sido um sonho, não. De fato, Cristo ressuscitou e Ele se apresentou diante delas. O Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado. E esse evento da ressurreição de Cristo, como eu disse, é fundamental para a fé cristã. E foi por essa razão que o apóstolo Paulo então escreveu 1 Coríntios, capítulo 15, a defesa do fato de Cristo ter ressuscitado. E os versículos 1 ao versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 15: irmãos, venho lembrar do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo escreve esse importante capítulo oferecendo à igreja uma breve confissão de fé. Se alguém perguntar para você no que está alicerçada a sua fé, use 1 Coríntios capítulo 15. A minha fé está alicerçada num Cristo que morreu, que foi sepultado e ressuscitou. A minha fé não está depositada num homem que morreu, foi sepultado e seu túmulo está ali para ser visitado pelas pessoas. Não, o túmulo está vazio, não encontraram o seu corpo. Então Paulo ele nos apresenta aqui uma breve confissão de fé. Qualquer igreja verdadeiramente evangélica terá 1 Coríntios como parte da sua confissão de fé. Nós não podemos associar a ressurreição de Cristo da nossa fé. Talvez alguém possa falar, mas dizer que Cristo ressuscitou, como assim? Ele ressuscitou? Não existe isso. Pessoas morrem e não ressuscitam, mas Ele é Deus. E Ele ressuscitou. E a nossa fé está alicerçada nesse fato. A morte do Senhor Jesus Cristo nos fala da substituição dele, né? Uma morte substitutiva. E nos fala da ressurreição como sendo o cumprimento de uma mensagem que havia sido proclamada anteriormente. A sequência dos fatos que o apóstolo Paulo apresenta aqui, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Morrer e sepultado é o que se espera de todo mundo. Todo mundo, quando morre, quando recebeu a notícia de alguém que faleceu, nós perguntamos: e aonde vai ser o enterro? Nós queremos ir até o cemitério ali, prestar as nossas homenagens. Então isso é algo que todo mundo espera: morrer e ser sepultado. Mas ressuscitar, isso era algo exclusivo de Deus. É algo exclusivo, a exclusividade de Deus, pertence a Deus. É Ele, e aqui em 1 Coríntios 15, Paulo fala que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para a eternidade. Outros que
morreram e foram ressuscitados, inclusive Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva e tantos outros que foram, que nos apresentaram em Atos também, de pessoas que morreram, ressuscitaram, eles não ressuscitaram para a eternidade. Eles tiveram um tempo de vida e depois morreram. Cristo foi o primeiro a morrer e ressuscitar para a eternidade. Então, a nossa fé está alicerçada nesse fato. O apóstolo Paulo, ele enumera as aparições de Cristo ressuscitado. Ele relata de pessoas, aqui no capítulo 15, os irmãos observaram, ele relata de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Aqui ele fala, a partir do versículo 5, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, e também foi visto por ele, o próprio apóstolo Paulo. Então, quando Paulo ele menciona essas pessoas, e quando ele fala que alguns desses ainda estão vivos, ou a maioria está viva, né? Alguns dormem, alguns já morreram, o cuidado que o apóstolo Paulo tem em falar isso, que mencionar que as pessoas que viram ressuscitado, isso revela que as testemunhas não eram apenas aqueles discípulos que poderiam estar vivendo um estado de desorientação, ou que pudessem talvez tentar manipular a informação. Então você tem os 12 discípulos ali, na verdade os 11, né? Algumas mulheres, e falou: vamos sustentar essa versão que Cristo ressuscitou. Mas são 500 pessoas. Pessoas que poderiam ser indagadas por outros, pelos próprios soldados romanos, pelas autoridades religiosas. E eles iam falar: não, eu vi o Cristo ressuscitado. Não é uma ilusão, não é um sonho, não, de fato, Cristo ressuscitou. Foi algo real, algo concreto. Então, o evangelho que nós pregamos, chamamos de o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Cristo, o evangelho engloba a morte, o sepultamento e a ressurreição. Isso mostra que esse evangelho é completo. A fé cristã é uma fé completa, que contempla a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pergunta para qualquer outra fé religiosa que existe por aí, dos seus líderes religiosos, qual deles ressuscitou? Maomé está lá, né? Em Meca, lá de todo ano o pessoal vai visitar lá, vai fazer a peregrinação para o seu, onde está o seu corpo, né? O seu túmulo está ali e existe o corpo dele está lá também. O nosso não. O nosso está vazio. Porque a fé cristã, ela proclama essa verdade. É a verdade completa do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então, é essencial para a nossa fé. Como o apóstolo Paulo fala aqui: se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. O que estamos fazendo aqui? Por que acordamos? Eu acordei 5 horas da manhã. Por que acordamos cedo nessa manhã e viemos no culto pela manhã? Se Ele não ressuscitou, é melhor ficar em casa, na cama, quentinho, acordar lá para as 9h30, 2 horas, tomar um café gostoso em casa. Por que sair de casa agora à noite e vir para o culto, se o nosso Salvador não está vivo? Nós adoramos o Cristo vivo, não o Cristo morto. E Paulo fala que se nosso Salvador não tivesse ressuscitado, além da nossa fé ser vã, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Seríamos todos, um bando de gente adorando alguém que morreu. Que alegria existe no fato de um Cristo que morreu e foi sepultado. Mas na ressurreição, Jesus venceu a morte. E somos participantes dessa ressurreição. Ela faz parte da vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aqui em 1 Coríntios 15, versículo 17, diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas olha os 54 e os 55. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade,
E o que é mortal, se vestir da mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? O fato então de Cristo ter ressuscitado nos torna vencedores também sobre a morte. Ainda Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Jesus foi entregue na cruz para nos dar a redenção e ressuscitou para a nossa justificação. E ainda 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, e depois o versículo 21. 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a nossa esperança é viva. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E o versículo 21, que por meio dele, de Jesus Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a nossa fé, a nossa esperança está no fato de que Cristo ressuscitou. Interessante que por muitos anos as pessoas tentaram invalidar a ressurreição de Cristo, negando que ela de fato aconteceu. Aí haviam várias possibilidades. Não, é aquela história de uma pessoa que não morreu, né? Mas ela parece estar morta, mas depois ela volta, acorda, né? Então ela fica 3 dias ali como um estado de morto, mas depois ela volta e não morreu. Daí conta exemplo: não, teve lá o São João na roça, enterraram ele depois de alguns dias, tiraram o caixão e estava virado de bruço, porque ele não estava morto. Então existem várias teorias tentando invalidar a ressurreição de Cristo, negando que ela de fato aconteceu. Mas as evidências da ressurreição do Senhor Jesus vão além daquelas primeiras testemunhas. Na ciência, quando se tenta conhecer um fato, se é verdadeiro ou falso, é utilizado aquilo que eles chamam de método de estudo da história, ou seja, eles procuram estudar a história para evidenciar se aqueles fatos são verdadeiros ou não. E alguns desses fatos que chegam à conclusão que Cristo ressuscitou, primeiro, um dos fatos é o medo do poder de Roma, que foi totalmente ignorado pelos discípulos. O medo do poder de Roma foi totalmente ignorado quando o selo romano posto sobre o túmulo foi rompido. Ou seja, ninguém podia romper aquele selo. Era o selo oficial de Roma. E quem rompesse aquele selo seria punido com a morte. Mas isso foi ignorado. Ninguém correu o risco de forjar algo sabendo que a consequência seria a própria morte. Vamos romper aqui o selo, vamos roubar Jesus e dizer que ele ressuscitou. A primeira providência seria: vamos matar quem fez isso. Como assim vocês romperam o selo oficial? Os discípulos seriam mortos se isso de fato tivesse acontecido. Outro fato é que tanto judeus como romanos admitiram que o túmulo estava vazio. Ninguém podia achar ou mostrar o corpo. Por isso o silêncio dos judeus tem um significado grande para a fé cristã. Tem um filme que passou, eu já assisti algumas vezes. Um centurião, ele tenta investigar, ele é designado para investigar o sumiço do corpo de Jesus. E ele vai investigar, ele vai procurar as evidências, né? E a primeira providência é a seguinte: bom, se ele está morto e roubado, ele foi enterrado em algum lugar. Vamos cavar todos os túmulos da região para ver se encontra. E não encontraram nenhum. Encontraram um com as mãos
com as mãos cravadas, né, que eram dos ladrões, mas os ossos das pernas estavam quebrados. Não era o caso de Jesus. Seus ossos não foram quebrados. Então esse centurião ele vai fazer uma investigação e ele chega à conclusão que de fato Cristo havia ressuscitado. Não se suscitaria uma história de alguém que ressuscitou se o corpo tivesse sido encontrado. E o silêncio dos judeus e dos romanos ao admitir o túmulo vazio é uma prova do fato de que Cristo ressuscitou. Outra coisa, de alguma forma, diante da guarda romana, a pedra de quase 2 toneladas seria removida na entrada do túmulo. Como é que aquela pedra seria removida se tinham soldados vigiando? O relato que nós vemos aqui de Mateus diz que houve um terremoto e o anjo removeu aquela pedra. As mulheres não podiam remover aquela pedra, mas ela foi removida. E ninguém perguntou quem removeu. Não foram os soldados. Quem removeu aquela pedra? Uma guarda romana altamente disciplinada, ela não deixaria o seu posto para fugir de medo se algo assombroso não tivesse acontecido. E aí, quando nós vemos os textos da ressurreição de Cristo, nós vemos que eles precisaram ser subornados pelas autoridades a fim de mentir o que realmente aconteceu. Ora, se eles falaram, nós dormimos e vieram os discípulos roubar o corpo, eles seriam mortos, porque a função deles era vigiar aquele túmulo. Se aquele túmulo foi rompido e roubado o corpo, eles teriam que pagar com a própria vida. Mas eles foram subornados para dizer que foi isso que aconteceu e garantiram a eles que não iria acontecer nada com eles por esse fato. E foi justamente para iniciar o roubo do corpo que a guarda foi exigida. Lembra lá, Mateus 27, 44, no versículo seguinte, diz que os doutores da lei, eles chegaram diante, vamos ler Mateus 27, versículo 44. Mateus 27, 44, é a partir do 44, mas é no versículo 64, eu botei 44, obrigado. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Então, eles mesmos exigiram uma guarda, porque eles pensaram nessa possibilidade. E se aquela guarda estava justamente ali para promover a segurança do túmulo, como é que eles falhariam isso? Uma outra evidência é que o pano que cobria o corpo foi encontrado sem o corpo. E aqui tem uma coisa interessante. Ali o detalhe que fala que encontraram só os lenços, né? O túmulo vazio e o lenço que cobriu o corpo de Jesus estava ali. Agora, uma coisa interessante. João Crisóstomo, que foi bispo de Constantinopla nos anos 349, ele observou que ladrões não poderiam roubar o corpo nu, porque para levar o corpo nu, então ele disse que demorariam, para tirar o pano, eles iriam demorar para desenrolar o corpo de Cristo. Não estava apenas um lençol jogado por cima dele, eles estavam enrolados naquele corpo. Então ele disse: por que o ladrão, para roubar um corpo, teria trabalho de desenrolar o corpo de um pano, se isso levaria tempo? O ladrão quer, quanto mais rápido, melhor, né? A vantagem dele está na rapidez. Então João Crisóstomo disse que o corpo foi enterrado, e ele foi enterrado com mirra, e é uma espécie de cola. A mirra, ela cola ao corpo, dificultando a sua retirada rápida.
Então, para quem está roubando, tempo é muito importante. João Crisóstomo, então, ele observa o fato de que esse corpo estaria enrolado sobre mirra, e essa mirra colaria no corpo, e demoraria tempo para desenrolar o corpo, para levar o corpo no mundo. Eles levariam o corpo com lençol. Mais um outro detalhe. Flávio José, historiador judeu, no final do primeiro século, disse: por causa da desconsideração do judaísmo em relação à confiabilidade das mulheres, se a história da ressurreição fosse realmente uma manipulação, elas nunca teriam sido escolhidas para serem as primeiras testemunhas. Por quê? Porque naquela sociedade as mulheres não teriam, o seu testemunho não teria valor algum. Por que os relatos bíblicos dizem que as mulheres foram as primeiras a ver o túmulo vazio? Se foi algo manipulado, eles colocariam homens para dar o testemunho, e não mulheres, porque o testemunho daquelas mulheres não teriam valor algum. Mais ainda, o fato de Cristo ter aparecido para aquelas mais de 500 pessoas, Paulo escreveu isso mais ou menos 25 anos após o evento ocorrido. E se fosse uma notícia falsa, ela não duraria tanto tempo assim. Não passaria 25 anos. E 25 anos depois, ao perguntar para algumas pessoas: você viu Cristo ressurreto? Vi. Se manteve a história. E a evidência maior contra a possibilidade dos discípulos terem roubado o corpo é desfeita pelo fato de que eles estavam dispostos a sofrer até morrer por sustentar tal história. Agora, se eles estavam dispostos a morrer a fim de sustentar uma história falsa, o que mudou do jardim para esse novo episódio? Porque no jardim todos eles fugiram com medo, todos se esconderam. O que teria mudado? Lá no jardim, quando eles fugiram com medo dos soldados, e agora eles enfrentaram os soldados, até mesmo sabendo que poderiam morrer por causa disso, sustentando uma história que Cristo havia ressuscitado. Se 3 dias antes eles fugiram de medo, como é que agora eles correm o risco de perder a própria vida proclamando que Cristo ressuscitou? E mais uma coisa interessante: não houve nenhuma refutação sobre a ressurreição de Cristo por parte dos inimigos do primeiro século. Os crentes foram perseguidos, mas a notícia da ressurreição de Cristo não foi refutada. A igreja, ela foi constituída sobre esse fato, que Jesus Cristo, depois de crucificado, ressuscitou dentre os mortos. Eles, se não fosse verdade, eles falariam: olha, vamos deixar passar, e logo se esquecerá o assunto. Por que eles iam perseguir a igreja? Por que eles iam perseguir os discípulos de Cristo? Por uma notícia que seria falsa. E por fim, outra evidência é a ausência total de outras explicações satisfatórias sobre o fenômeno da ressurreição de Cristo. Qualquer outra teoria não responde qualquer outra teoria não responde e não traz nenhuma evidência. Olha, ele não ressuscitou. E quais são as evidências? Essas não tem. Tanto os doutores da lei como as autoridades romanas, eles não tinham uma outra evidência a não ser dizer que era mentira. E se fosse mentira, como eu já disse, isso passaria por algum tempo, já se esqueceria. Mas a notícia do Cristo ressurreto, ela expandiu, ela correu, e muitos começaram a reconhecer que de fato Cristo ressuscitou. O túmulo vazio é um fato histórico que, considerado com a mudança repentina dos discípulos de medrosos agora a discípulos corajosos, de fujões a testemunhas fervorosas, é uma evidência que Jesus realmente ressuscitou. Eu sempre dou o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro foi aquele único que não fugiu, mas acompanhou de longe. Mas o negou 3 vezes. E numa das negativas, ele negou para uma mulher. E eu sempre digo isso,
Que mudança houve em Pedro, que 3 dias antes ele estava com medo de uma escrava, de uma serva, e depois, né, começou a proclamar Cristo vivo, e quando ele foi indagado, foi preso e indagado pelas autoridades a respeito, lá em Atos, ele fala: não, nós vamos continuar pregando, vocês podem querer dizer que nós não vocês podem nos proibir de pregar, mas nós vamos continuar pregando a Jesus Cristo. O que mudou em Pedro, senão o fato de ele ter visto Cristo ressurreto? Um homem que estava com medo de uma escrava, agora enfrenta as autoridades religiosas, políticas da sua época, dizendo: não importa o que vocês querem dizer, vocês podem nos espancar, podem nos prender, vocês podem fazer o que quiser conosco, mas nós iremos proclamar que Jesus Cristo está vivo. Versículo 19 de Atos 4, né? Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Uma evidência de um homem medroso, agora está sobre ameaça das autoridades perante o Sinédrio, e ele diz: nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A ressurreição de Cristo, além de um evento ocorrido na história, e aí entra o fato de nós estarmos aqui essa noite, além de ser um evento ocorrido na história, ela assegura aos crentes a esperança de sua futura ressurreição. Pela fé recebemos a esperança fundamentada na ressurreição das primícias. Pela fé nós cremos que um dia nós iremos ressuscitar com Cristo. Pela fé nós depositamos o nosso ente querido no túmulo, na esperança, e a esperança aqui é a certeza de que um dia veremos eternamente. Cristo ressuscitou. Ele está à destra do Pai, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo por nós. Cristo é a garantia segura de que um dia todos aqueles que creram também ressuscitarão para a eternidade com Ele. Por isso nossa fé não é vã. Por isso nós estamos aqui. Por essa grandiosa verdade, podemos entoar a última estrofe daquele hino Adoro o Cristo Vivo, que diz: ó crente, seja alegre, louvores venha dar a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar, pois quem procura o Mestre encontrará também amor, consolo, vida e todo bem. Então nós adoramos o Cristo vivo, que nos traz a salvação, que nos traz a vida, e podemos cantar louvores ao seu nome, porque Ele está vivo. Os crentes não são um bando de alienados vivendo uma mentira. Pelo contrário, somos conscientes, lúcidos, vivemos a gloriosa verdade. Cristo ressuscitou. Não há outra mensagem do Evangelho. Não nos envergonhamos de dizer isso. Hoje à tarde, tem uns meninos vizinhos nossos, todo dia se toca a campainha e sai correndo. Todo dia. Toca a campainha e sai correndo. Então, eu nunca teve a campainha na primeira tocada. Às vezes eu olho pela janela e vejo que estava vazio, não tem ninguém. Aí eles tocaram a campainha hoje, passou um tempo, tocaram de novo. Aí eles me chamaram. Três meninos. Eles gostam de ficar na grama, né? Eles gostam de ficar por ali brincando, deslizando na grama. E eles iam dar Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Ah, tá. Mas vocês sabem o que é a Páscoa? Sei. O que é a Páscoa? É o maiorzinho? É que Deus ressuscitou. É isso mesmo. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas não basta apenas você saber que Ele ressuscitou, você tem que crer. Você tem que crer nisso. Daí ele fala: eu creio nisso. Eu creio. Eu vou na igreja aqui de cima. Deve ser na Assembleia de Deus, né? Eu vou na igreja com a minha mãe. Eu creio muito bem, então. Então vocês sabem que Cristo ressuscitou, né? Que Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, não é nada disso. É que Cristo ressuscitou. E essa é a mensagem que nós temos que proclamar. Que Cristo ressuscitou. Talvez você possa se sentir envergonhado, inibido. Ah, mas eu falo para os outros que a minha fé está alicerçada em alguém que morreu e ressuscitou.
Eles não vão acreditar, não importa se eles não vão acreditar. Se você acredita, se você crê, isso é o que basta. Eles só virão a crer se o Espírito Santo tocar em seus corações e fazer com os seus olhos até enxergar essa realidade. Senão eles vão continuar mortos dos seus delitos de pecado. Mas nós podemos proclamar: Cristo ressuscitou. E glória a Deus por isso. A grande verdade que nós proclamamos é que Cristo ressuscitou. Nós vamos agora sair, temos uma semana pela frente, aguardando o fato que um dia Cristo virá buscar a sua igreja. E se não vier até a próxima Páscoa, nós continuaremos proclamando o fato que Cristo ressuscitou. Eu também ouvi essa semana alguém, acho que um radialista, falando: olha, a Páscoa é mais importante que o Natal. Porque no Natal todo mundo nasce. Todo mundo tem um Natal, não tem? O meu Natal é 1º de outubro. Então todo mundo tem a data do seu nascimento. E esse radialista falou: olha, mas ressurreição, só Cristo ressuscitou. E isso é a coisa mais importante da fé cristã. Porque a fé cristã proclama, eu nem sei se ele é crente, mas o que ele estava dizendo é justamente a verdade do Evangelho. A ressurreição é o fato que Cristo ressuscitou dos mortos. Hoje, né, a gente vê aí no mundo secular, tentam usar a ressurreição, é renascimento, renasça para a sua vida, tome novas atitudes, você que está desanimado, redescubra para uma nova vida. Não é isso. Podemos redescobrir uma nova vida, podemos renascer de uma situação difícil, mas ressurreição não é isso. Ressurreição é alguém que está morto voltar a viver eternamente com Cristo. E o que impressiona no poder de Deus, que trará a ressurreição aos mortos, é o fato de que os mortos que irão ressuscitar, conforme o apóstolo Paulo fala, mortos em Cristo, são pessoas que morreram, foram enterrados, seus corpos secaram, ficaram só os ossos. Mas também tem aqueles que morreram em alto mar, que seu corpo foi todo comido por peixes. Tem aqueles que morreram num acidente de automóvel e seus corpos foram carbonizados. Olha o poder da ressurreição que Deus tem. De ressuscitar não apenas aqueles que foram colocados no túmulo, mas aqueles que foram mortos em alto mar, aqueles que foram mortos num incêndio. Esse é o poder da ressurreição que Cristo nos dá. Não que nós temos esse poder, mas Ele, um dia, Ele vai convocar a sua igreja, vai convocar os seus filhos, e os mortos ressuscitarão primeiro, conforme Paulo fala, depois os vivos para encontro com Ele no lugar. Por isso nós adoramos um Cristo vivo. Que Deus nos abençoe e possamos viver essa verdade todos os dias da nossa vida, para a glória dele. Amém? Amém.